Rádio AM 560, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos na apresentação do Jornal da Educadora, hoje de uma forma diferente, todos os sábados, um debate, uma roda de conversa, um bate-papo, um estilo podcast, um radiocast, é algo bem diferente também. E eu quero agradecer a você que está no rádio convencional, AM 560, muito obrigado. Aumenta o volume do rádio. A você que está também através pelo Facebook TV Educadora, YouTube TV Educadora, Rádiosnet e a TV Educadora, canal 182. 12 horas e 26 minutos. Nesse momento nós vamos conversar, um bate-papo sobre um assunto que repercutiu e está repercutindo em todo o Brasil. Caso Daniel Silveira e o perdão, uma graça constitucional do presidente Jair Bolsonaro e a decisão da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui, como eu falei, com o doutor Abdias Carvalho, ele é advogado criminalista, é o nosso convidado, como também nós estamos com o doutor Talvanes Moura, que também é advogado criminalista, está com a gente nesse momento, e nós estamos também com a satisfação, a alegria de ter a presença do doutor Augusto Neto, que é advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processual. Nós estamos com todos aqui na tela ao vivo e eu quero, nesse momento, pedir a sua atenção. Nós vamos tratar desse assunto de uma forma baseada na legislação. Você pode participar pelas redes sociais, pode enviar também o seu comentário, o seu pensamento, a sua sugestão. E eu vou iniciar com o doutor Abdias, que está aqui. É um prazer enorme recebê-lo ao vivo nos estúdios. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só ligar aqui, por gentileza. Pronto. Ok. Veja aí, Célio. Boa tarde, Richard. É uma grande satisfação estar aqui com o senhor no seu programa. Faz tiro só o senhor, né? Eu fui militar por 10 anos e incorporou em mim essa... Ah, rapaz. Tá no sangue. E parabenizo também, né, você por esse programa, pela pauta trazida desse assunto a debate. Eu acredito que a sociedade ela merece esclarecimentos melhores, um debate sério, longe da paixão política e partidária. E esse foi um assunto que ganhou a pauta nos últimos 2 dias, né, e nós estamos aqui para debater seriamente. Aproveito aqui o ensejo e cumprimento os outros colegas, doutor Talvanes Moura, doutor Augusto Neto, 2 grandes advogados aqui do estado do Ceará. Aproveito o ensejo e cumprimento também os nossos telespectadores, você que está aqui a nos ouvir e a participar, de certa forma, desse debate. E, por fim, cumprimento o superintendente-geral, na pessoa do doutor Adelmo Aquino e toda a sua família. Agradeço a oportunidade, viu, Richardson? E é um prazer enorme, uma satisfação. Vamos ouvir também o doutor Talvanes Moura, advogado criminalista. Mas antes, doutor Talvanes, né, você foi militar da Aeronáutica, que coisa boa, rapaz. Nós passamos quase 2 anos no 10º Grupo de Artilharia e Campanha. Muito bom. Então tá tudo aqui, é permissão concedida para a gente. Vamos já pedir permissão ao nosso mestre, né, que é o professor, o mais antigo aqui. Mas, doutor Talvanes, é uma satisfação conversar com um amigo no Jornal da Educadora, um prazer imenso. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Richard. Boa tarde, doutor Abdias. Boa tarde, doutor Augusto. Quero externar aqui a minha alegria de poder, nesse momento, fazer aqui uma reflexão juntamente com os demais advogados, com o doutor Richard, especialmente também, que hoje é um jovem comunicador que tem se destacado aqui no Vale do Jaguaribe. Inclusive, doutor Richard, eu gostaria até de fazer aqui um comentário a respeito seus cursos de comunicação, de oratória, muito importante. Se Deus quiser, muito em breve eu quero ter a oportunidade de estar também fazendo parte de uma das turmas para a gente aperfeiçoar a questão da oratória e também aprender mais, porque sempre nós temos aqui essa visão. E eu tenho a mais absoluta certeza que o Richardson ele tem muito a somar conosco, principalmente que dependemos da oralidade. Para mim é uma grata satisfação. Doutor Abdias, um grande advogado aqui no Vale do Jaguaribe, da nova geração. Eu tenho aqui a satisfação de tê-lo sempre no Tribunal do Júri conosco. Doutor Augusto aqui é nosso mestre, dispensa comentário, 28 anos de advocacia, professor universitário, escritor de livro. Inclusive, antes que ele passe aqui o mercado dele, eu já vou adiantando. É escritor daquele livro, O Advogado de Cristo. Sim. Um livro muito bom, que eu aconselho cada um dos que ouvem aqui a ler esse livro. E hoje nós temos aqui a satisfação de refletir sobre um ponto crucial
Esse é um ponto que, de fato, traz uma reflexão, e não somente isso, a sociedade hoje gira em torno de uma crise institucional, e a partir daí nós temos uma posição no que diz respeito à normatividade, no que diz respeito ao ponto de vista jurídico, e aqui nós vamos expor essa reflexão para interagir com o ouvinte, para aclarar toda essa demanda aos olhos e aos ouvidos daqueles que param nesse momento para ouvir esse debate. Muito obrigado, essa é a nossa saudação inicial. Muito bem, doutor Talvani Moura, que é advogado criminalista, palestrante, é presidente também da Comissão de Tribunal do Júri do Ceará, e o doutor Abdias, além de advogado criminalista, é especialista em direito penal e processo penal, especialista e militante também do Tribunal do Júri. E o doutor Augusto Neto, advogado criminalista há quase 3 décadas, com mais de 500 júris, professor de direito penal, processual penal, autor dos livros O Advogado de Cristo e Caso Nardones, e se não foram eles, 2 livros, Advogado de Cristo e Caso Nardones, e se não foram eles. Tem o seu canal do YouTube, O Advogado de Cristo, José Augusto Neto, e é um amante do rádio também, tem seu programa, não é, Gil, na FM Canoa. E eu quero agradecer, doutor Augusto Neto, é uma satisfação, um prazer. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Tiago. É um prazer muito grande estar com vocês, aliado aqui do doutor Talvani, com a força do meu amigo Chico. Nós temos começado, o som está bom? O som está chegando muito... O som não está chegando bem aqui, doutor Augusto. Não sei o que está acontecendo. O som não está chegando. Se aproxima mais um pouco, por gentileza, para a gente ver. É no celular, é isso? Eu estou no celular. Pronto, melhorou. Vamos ver agora. Pronto, boa tarde, Carlos Freire. Então, boa tarde, Talvani. Um abraço para o meu amigo Gil. É um prazer muito grande ter. Tenho certeza absoluta que com juristas, e nós vamos tentar aclarar os juristas esse assunto que está tomando as páginas. Muito bem. Gil, faz o contato com o doutor Augusto, né, para a gente saber justamente sobre esse sinal dele aí do som, que não está chegando muito bem. Mas ok, se for o caso, bota um outro celular, ou faz pelo notebook ou pelo computador. Mas veja aí, Gil. Ok, vamos aqui fazer ou então um fone, doutor Augusto, se for o caso, tiver um fone de ouvido, é só colocar também, que ele melhora muito o som. Mas vamos aqui, né, debater esse assunto. Veja aí, ele tira o doutor Augusto, tá certo, meu amigo Célio Monteiro? Pronto. Vamos aqui, enquanto resolve essa situação, sobre esse caso. Olha, nós temos hoje um caso que está repercutindo. Nós temos aqui diversas opiniões, doutor Talvani, doutor Augusto e doutor Abdias. Caso Daniel Silveira, onde envolve o próprio Daniel Silveira e seu mandato de parlamentar, onde envolve também, né, o Supremo Tribunal Federal, e envolve agora o presidente Jair Bolsonaro nesse perdão, nessa graça constitucional, como é dito. A gente já ouviu nós ouvimos aqui várias opiniões recentemente de juristas que pensam de uma forma, outros pensam de outra, e o entendimento popular. Diante desse cenário, qual é o entendimento de vocês no que diz respeito ao caso Daniel Silveira junto ao Supremo Tribunal? Suas acusações, suas palavras, suas opiniões, interpretadas por alguns como criminosas, não só agressivas, criminosas, outros não entendem dessa forma. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Richardson, eu, inicialmente, antes de adentrar no mérito do induto, propriamente dito, eu entendo que esse processo contra o deputado federal Daniel Silveira, principalmente o comportamento do próprio STF, a gente vem acompanhando. No meu entendimento, o STF ele violou, e aí eu estou sendo direto, a fim de que a gente, né, não tome aqui o tempo, não se expanda muito, mas o STF ele acabou que, em alguns momentos, violando a própria Constituição e o Código de Processo Penal.
Em que sentido? Nós que conhecemos a Constituição, conhecemos as leis e atuamos na área criminal, nós sabemos que a própria Constituição ela estabelece o nosso sistema criminal como sendo um sistema acusatório, né? Então, no sistema acusatório, nós temos a pessoa do juiz, que é imparcial, ele é inerte, ele fica ali parado, esperando as partes produzirem as provas. Nós temos o Ministério Público, que é o acusador oficial, e temos a defesa, que representa ali o réu, que está sendo acusado. Então, o que acontece? Nesse processo do Daniel Silveira, o que é que foi que aconteceu? Quais foram as ilegalidades por parte do próprio STF? É que o ministro Alexandre de Moraes ele se declarou vítima das ofensas, das palavras do próprio deputado federal. Ele se declarou vítima. Ao mesmo tempo, ele foi nomeado relator do processo e, ao mesmo tempo, ele foi juiz. Então, nós temos aí, inicialmente, já a quebra do sistema acusatório, uma violação da própria Constituição. Nós temos a previsão também contida no artigo 5.3 da Constituição Federal, que diz que os deputados e senadores eles são invioláveis pelas suas palavras, né, pelas suas ideias no exercício do mandato. Então, a princípio, eu entendo que o deputado Daniel Silveira não era para ter sido submetido a julgamento e nem condenado pelo STF. Ele teria que ser submetido a julgamento e condenado, se fosse o caso de condenação, pela própria casa, a Câmara dos Deputados. Até porque eu não visualizo o crime, o que eu consigo visualizar aí é apenas uma quebra do decoro parlamentar, no máximo a quebra do decoro, e quero já de antemão esclarecer que eu não estou de acordo com o comportamento dele, com as palavras proferidas pelo deputado, eu não sou de acordo, mas nós temos que ver que existem as regras do jogo. Existe a legislação constitucional e a infraconstitucional, que é o Código de Processo Penal, que estabelece as regras de como o jogo deve ser jogado. E o STF não respeitou essas regras. Portanto, essa condenação do STF, embora vinda do órgão supremo, o órgão que deveria defender a Constituição, a meu ver, é uma condenação ilegítima e ilegal que feriu a própria Constituição Federal. Muito bem. Doutor Talvanes, fique à vontade para a gente ouvir. Realmente, a gente chega já no induto, na posição do presidente, mas inicialmente as palavras do Daniel Silveira foram criminosas, as agressões foram criminosas, essa pena de 8 anos e 9 meses, a perda do mandato, a posição do Alexandre de Moraes e todo o Supremo, como bem colocou também o doutor Abdias. Qual o seu posicionamento, a sua interpretação? Doutor Ricardo, eu também doutor Abdias, doutor Augusto que está por entrar, eu gostaria de fazer aqui um comentário que antecede o mérito daquilo que nós defendemos. Dizer para o ouvinte que nós não temos aqui nenhuma pretensão política no sentido de manifestar essa opinião, mas de tão somente de refletir a respeito de um ponto que está trazendo tensão, não somente dentro da sociedade, bem como está trazendo um choque institucional entre os principais poderes do país. A princípio, nós temos que perceber o seguinte: a Constituinte de 1988, quando estabeleceu durante 20 meses de debate a discussão a respeito da Constituição, ela quis, naquele momento histórico, cravar e deixar bem desenhado a competência de cada um dos poderes. E se a gente observar, uma das maiores constituições em termos de tamanho do mundo é a Constituição brasileira. Isso por quê? Porque ela foi exaustiva a ponto de dizer que o olho é redondo. Eu estou falando aqui só um exemplo, tá certo? Ela pegou pontos que não demandaria um detalhamento maior, mas ela fez questão de detalhar. Então, dito isso, eu quero dizer que dentre esses pontos que a Constituição fez questão de detalhar foi a competência de cada um dos poderes. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento histórico em que nós temos dois pensamentos extremistas. O pensamento extremista de uma esquerda, que quer voltar ao poder a todo custo, e nós temos também o pensamento extremista de uma direita, que tem a sua ideologia própria. Então, aqui eu quero não entrar no mérito de cada um desses pensamentos extremistas, mas dizer que nós temos dois grupos que estão se degladiando e que agora a eleição presidencial vai ser uma demonstração e um palco de guerra que se desenha com a nação brasileira. Diante disso, nós temos, naturalmente, a Corte Superior, com a maioria dos ministros também nomeados pelo partido que está fora do poder,
E, diante disso, nós vemos que existe ainda um enraizamento da ideologia do partido que está fora do poder, e, dito isso, afeta, inclusive, os ministros da Corte Superior, que muitas vezes dão decisões políticas, dão decisões teratológicas, e agora, não bastasse isso, estão agindo como um quarto poder, um poder moderador. Se você, Richard, perceber, e o ouvinte também, nós vamos fazer a seguinte indagação. No período das gestões que antecederam a gestão Porta, a população não sabia nem quem era o STF. Eu pergunto, muito menos nominar os ministros daquela coisa. Por quê? Porque não havia uma intervenção, não havia uma usurpação de competência no ativismo judicial, quando o judiciário avoca a função de executivo e a função de legislador para deliberar sobre qualquer matéria. Dito isto, nós estamos percebendo que existe uma verdadeira queda de graça entre o presidente da República e os ministros do STF. De tal modo que o Daniel Silveira, como um deputado da base aliada do presidente, proferiu uma série de bravatas, intimidações, palavras de baixo calão, chegou até a sensação que uma defesa ao AI-5, aquele ato que instituiu, de fato, a ditadura militar no país, coisa que nem de longe a gente pensava que poderia ocorrer. Mas, de repente, esse deputado ressuscitou aquele argumento extremista novamente. Diante disso, começou a suflar parte da população contra o STF, e o STF, naquela circunstância, também como um poder que já estava praticando ou promovendo o ativismo judicial, ou seja, mandando nas principais decisões do país, agora resolveu esquecer a própria Constituição. Convém lembrar que o artigo 53 da Constituição relaciona os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Só um cego para não interpretar esse dispositivo. Mas, lamentavelmente, o Alexandre de Moraes, através da construção argumentativa, chegou a dizer que não existem direitos absolutos. Mas imagine só, Richard, ouvinte, que você vai explicar para uma pessoa ou para a sociedade média quando você pega um texto claro como a luz solar, que é o artigo 53 da Constituição, e de repente vem o Alexandre de Moraes lá de São Paulo, e todo mundo sabe da vida política, da bandeira que ele levantava, e se apresenta agora como sendo alguém que tem a palavra maior do que a Constituição da República, que é a lei maior do país. Aí começou uma série de ilegalidades. Ele se declarou vítima das ofensas perpetradas pelo Daniel Silveira, e ele, como vítima, avocou um inquérito das fake news, instituiu esse inquérito, e ele, como juiz, foi o investigador, foi o relator, foi a vítima e foi o que condenou. Então isso é um absurdo, é uma teratologia sem tamanho. Então o que houve foi, de fato, uma condenação inconstitucional. Diante disso, o presidente adotou uma providência, com base, naturalmente, no artigo 84, inciso 12 da Constituição, que diz que é competência privativa do presidente conceder indulto e computar penas, ou seja, substituir penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E nós temos o Código do Processo Penal, no artigo 734, ele preleciona, ele diz: a graça poderá ser provocada por petição do condenado por qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Então, o presidente tem poder para conceder a graça constitucional. Isso é um dispositivo até da lei constitucional, o Código de Processo Penal, somado à Constituição. Então, diante disso, a minha opinião preliminar é de que ambas as decisões são umas aberrações jurídicas, são exageros e nada mais do que uma queda de braço política em que o Brasil agora notícia internacional, tem notícia internacional na manchete, em que o presidente briga contra um poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal,
E se você me perguntar quem tem razão, na minha opinião, os dois estão errados, estão utilizando os cargos, a força do poder que tem, para medir agora a sua força política. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo esse momento de crise, um momento negro, um momento turvo no contexto atual político brasileiro. Essas são as minhas manifestações iniciais. Muito bem, doutor Talvanes, muito oportuno também, da mesma forma, com o nosso querido doutor Abdias. Olha, eu estou aqui recebendo várias pessoas, mandando um abraço, Márcio Oliveira mandando um abraço, doutor Abdias, boa tarde, está dizendo grande tribuno do Vale do Jaguaribe. Temos aqui também o Márcio Oliveira, professor Augusto Neto e doutor Talvani Moura, grandes tribunos, mandando um abraço para vocês. Várias pessoas estão comentando. Márcio Oliveira, um abraço, meu querido, muito obrigado também. Olha, nós estamos aqui ouvindo, Laerte Barbosa está dizendo, pela liberdade, Bolsonaro tem razão. Eu vou ouvir as pessoas aqui, nós vamos, tendo uma pauta também. Vocês podem ir comentando que diante, eu quero ouvir de vocês aqui, alguns são advogados, pelo que eu estou percebendo, não é? Isso. Podem ir participando, expondo sua opinião, que eu vou aqui no YouTube e no Facebook ouvir a participação de vocês. O doutor Augusto Neto, o sistema de comunicação não está muito bom. Nós estamos vendo as tentativas de participação. Se for o caso, ele está sendo convidado, os três, a vir aqui ao vivo em uma outra oportunidade. Pronto, eu queria, diante desse cenário, nós ouvimos aqui justamente uma opinião sobre a briga dos poderes, o que é ruim de certa forma. A grande questão também nisso tudo, alguém pode comentar, rapaz, olha, tem briga dos poderes hoje, do poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, Supremo, mas aí doutor Talvanes e doutor Abdias, tem a grande questão, não é o problema em si, mas a origem de tudo isso, onde foi, como começou, para se chegar a esse ponto onde muitos dizem, rapaz, o Brasil está explodindo nessa situação dos poderes. Uns dizem, não é porque não estão, o presidente, antes vinha num sistema político, onde o presidente tinha posicionamentos, tudo era debaixo dos panos, era nos acordos, hoje a situação é diferente, Hoje a situação é diferente. Ao mesmo instante, outros dizem, não, é porque o presidente é arrogante, é arbitrário. A opinião de vocês diante desse cenário? Richard, eu entendo que esse conflito, pelo menos no caso específico do deputado federal Daniel Silveira, como eu disse anteriormente, ele surgiu a partir do momento que o Alexandre de Moraes trouxe para si uma responsabilidade que não lhe era pertinente, de julgar e submeter a julgamento um deputado que deveria antes ser julgado pela própria casa, pela Câmara dos Deputados, Afora isso, ele violou o sistema acusatório. Mas, assim, de modo geral... Inclusive, eu me lembro que um caso semelhante, não semelhante nas acusações e nem nesse sistema, mas caso semelhante com o deputado, na época o senador Aécio Neves, que o Supremo tomou uma decisão, mas a Câmara votou contra, o Senado cassou essa decisão. Aí eu pergunto, só que o crime, as opiniões, alguns julgados como os crimes, outros somente crimes de opiniões, outros foram diretamente para o Alexandre, para o Supremo. Isso implica? Isso. O que acontece é o seguinte, se as ofensas foram dirigidas ao Alexandre de Moraes, ele não poderia jamais... ser vítima, relator e juiz ao mesmo tempo. Ele julgou, ele foi a vítima. Ele foi a vítima, ele relatou o caso e ele foi o juiz, porque o seu voto foi considerado para a condenação do Daniel. Então isso violou, eu nunca vi isso em história de nenhuma civilização, de nenhum país pautado no direito, que tem uma Constituição e essa Constituição deva ser respeitada. Eu nunca vi isso acontecer antes, na história de nenhum país. É um absurdo. Qualquer pessoa e aqui eu falo de forma imparcial, sem paixão política nenhuma, somente pela ótica do direito, qualquer pessoa, qualquer estudante de direito, ainda no primeiro semestre, sabe que essa decisão, esse comportamento do Alexandre de Moraes foi um comportamento que foi ilegal, ilegítimo, e que desde o início ele vem sendo advertido por especialistas, por autoridades no assunto, contudo, não tem quem segure ele, porque o judiciário, ele, sobretudo o STF, ele é a última instância, Ele que tem o poder de decidir, Então, quem é que vai contrariar o judiciário? Quem é que vai contra o judiciário? Agora tem um poder
Eu vou, doutor Talvanes e os demais que estão participando, eu quero mandar um abraço para o doutor Alixson Freitas, advogado, mandando um abraço para o doutor Talvanes, para o doutor Abdias, para o doutor Augusto, gente muito boa. E ele disse uma coisa bem interessante, eu conversando com ele recentemente, ele disse, olha, dentre todos os poderes existe o poder democrático, né? Eu queria ouvir o poder democrático no sentido de dizer, né, ele pode até, quem sabe, participar com a gente também, estando acompanhando. E nisso, doutor Talvanes e doutor Abdias, o Supremo, ele utilizou de um abuso de poder? Na minha visão, sim. Ele abusou o poder, trouxe para si uma responsabilidade que não era sua, era para ter deixado a Câmara conduzir o processo e uma possível cassação. Inclusive, quando saiu a decisão de condenação do próprio Daniel, no dia seguinte, o presidente da Câmara ele entrou com recurso pedindo ao STF que deixasse a Câmara decidir sobre a cassação ou não do mandato, né? Então, eu passo a palavra ao doutor Talvani, que... Pronto, doutor Talvani, eu tenho algumas pessoas e vou já complementar. Olha, algumas pessoas opinando aqui, deixe-me ver, já falei do Laerte Barbosa, Luciano Andrade diz, parabéns ao Bolsonaro, porque está derrubando a ditadura do Supremo. Bolsonaro fez valer a Constituição Federal. Aí tem Sandro Silva, estou observando aqui, doutor Sandro Silva mandando um abraço para cada um, advocacia criminal, só feras do direito, doutor Talvani, doutor Abdias e doutor Augusto Neto. Laerte Barbosa está dizendo, Supremo Tribunal vem errando muito. Muito bem, doutor. Genivânia Bandeira está dizendo, o Supremo já vem rasgando a Constituição faz tempo. E o povo está ligado. Olha, está dizendo que tem um eco na fala de alguns aí, mas o Gil está resolvendo. Quero agradecer, Gil, por todo o apoio, nosso marqueteiro digital aqui ao vivo, homem do marketing digital da Educadora. Luciano Andrade está dizendo, é a ditadura do Supremo Tribunal. Doutor Abdias Assuzi está dizendo, parabéns pelas suas palavras. O Supremo tem lado, isso está nítido. Rapaz, esse assunto aqui é interessante. Olha, pessoal, vou pegando aqui suas perguntas. Eu acho que cada um vai ser o jornalista aqui. Doutor Talvanes, fique à vontade para o complemento, mas antes, o doutor Augusto Neto está com a gente. Vamos agora testar o áudio, testar a imagem. Doutor Augusto, está me ouvindo, meu querido? Rapaz, eu estou ouvindo você divinamente bem. Parece que vocês não estão me ouvindo, né? Agora estamos ouvindo até bem, né? Até bem alto, estamos ouvindo. Doutor Talvanes, me permita, doutor Augusto, é um prazer enorme conversar com o senhor. Vou já ouvir as pessoas que estão aqui com a gente. Doutor Augusto, esse cenário todo, ouvindo a opinião do senhor, que envolve Supremo, que envolve perdão ou graça constitucional, intitulado Perdão de Bolsonaro, que envolve as palavras, né, as opiniões julgadas por alguns como crime contra o Supremo, contra o Alexandre, por parte do Daniel. Qual a opinião do senhor sobre esse cenário todo? Meu irmão, primeiramente pedir desculpa aí pela falha aqui da tecnologia. Eu comecei a acompanhar muito aí as explanações do doutor Abdias e do doutor Talvani. Olha, eu vejo com muita preocupação. Porque, veja bem, eu acho que não só o Supremo errou, a Câmara dos Deputados também errou. Porque, veja bem, quando um parlamentar ele comete um crime, se esse crime for afiançado, em hipótese alguma ele pode ser preso em flagrante. Então, o suposto crime cometido pelo Daniel, ele é afiançável, ele não é inafiançável. Então, aí só ele não poderia ser preso. Aí, o me explicou muito bem o início de toda essa investigação, feriu o princípio acusatório, né? Onde nós temos uma vítima, suposta vítima, que é o Alexandre Moraes, que ele investigou o seu opositor, ele concluiu a investigação e ele foi para todo o processo. Quer dizer, todo cidadão ele tem o direito de ser investigado, de ser acusado, de ser julgado por órgãos imparciais. É por isso que o processo de Lula foi anulado, os processos, porque Ministério Público e o
se combinaram entre si para o destino do Lula. É por isso que houve aquilo. Então, já a Câmara errou. Por que a Câmara de Deputados também errou? Porque no momento que o Supremo recebeu a denúncia em desfavor do deputado, a Câmara poderia sustar se ali tivesse grau de legalidade. A Câmara manteve a prisão, não sustou a ação penal. Portanto, os deputados, o Poder Legislativo também errou isso aí. Muito bem. Outro erro que eu aponto, que eu não vi o doutor Gustavo falando no hábito, não sei se eles abordaram desse assunto. O Supremo, ele feriu o princípio do contraditório da ampla defesa, então, o artigo 5º, inciso 55, que faria. Por exemplo, ele não só tem o direito de ser defendido por uma defesa técnica, por um advogado habilitado, mas ele tem o direito de estar presente em todos os atos processuais, inclusive no seu julgamento. Então, o deputado foi impedido de entrar nos anais do Supremo por uma negativa, enfim, na questão da Covid. Nós já estamos na fase final. Ora, se quer alegar isso, deixa o deputado entrar do MASCA, por exemplo. Então, eu acho que isso gera uma nulidade do processo. O cidadão não tem o direito de presença. E é um erro primário. Eu vejo isso com muita primariedade. É tanto que eles criaram algumas coisas esquisitas. Por exemplo, multar o advogado, o Daniel, porque excedeu nos recursos. Existe isso, um advogado com ampla defesa, que, salvo engano, foi a questão dos 30 recursos. Então, a interpretação que o advogado que estava agindo em matéria e multou o advogado. Isso não existe, eu não conheço isso processualmente, não existe. Pois é tanto que o advogado Lula, ele impetrou durante todo esse cenário de julgamento mais de 400 recursos e não houve nenhuma multa em relação a isso. Então, assim, eu acho que o Supremo tem uma grande oportunidade de se comportar com um juízo imparcial e tomou a decisão na emoção. Ele se precipitou. Quando eu vejo o ministro do Supremo proferindo entrevista em cenários de televisão e dos meios de comunicação, eu vejo isso com muita princípio da imparcialidade sem perigo. No princípio, eu vou fazer minhas considerações iniciais e no segundo eu vou colocar outros pontos ao longo do debate. Muito bem, muito bem. Eu vou aqui para as pessoas que estão participando, advogados, quem vocês conhecerem, pode me falar. Olha, complementando, o Tiago Vasconcelos, deve ser advogado, o doutor Tiago Vasconcelos, ele diz, olha, o deputado só poderia ser preso em flagrante delito, como bem colocou o doutor Augusto, e em crimes inafiançável, coisa que foi diferente do que aconteceu. Foi preso através de um mandado e depois foi gerada uma fiança. O Leandro, o doutor Leandro Tasso, diz o seguinte, o erro está na nomeação de ministros de Suprema Corte, é um assunto interessante, por políticos, onde deveria ser uma carreira técnica. Isso aqui já foi bem debatido também. Então, nós estamos vendo aqui várias pessoas participando, Luciano Andrade, eu vou já novamente olhar quem está com a gente acompanhando. Doutor Talvanes, o senhor ia complementar algumas falas, mas a sua opinião diante desse cenário até agora? Liga o som. Mandar aqui um alô. O doutor Sandro Silva, grande advogado da Liga de Justiça, inclusive eu estou aqui com o YouTube aberto, ele já está omitindo opinião, ele chegou a dizer, lamentável, os funcionários públicos mais bem pagos do país, focado em uma guerra de poder, esquecendo os verdadeiros interesses da sociedade. Vergonha do nosso judiciário executivo. Também está presente o doutor Leandro, o doutor Márcio, são advogados, afora todos os comentários que estão sendo feitos aqui. E eu tenho percebido, doutor Richard, que tudo isso, na verdade, o pano de fundo de toda essa história é uma guerra ideológica, uma guerra política. E aqui, lamentavelmente, as instituições estão sendo utilizadas como uma demonstração de poder. Quem pode mais? O presidente da República ou o Supremo Tribunal Federal? Infelizmente, a lei ela se tornou simbólica do ponto de vista técnico, garantista,
A lei, de fato, ela vem como morte. A lei, ela vem para limitar o poder todo-poderoso do Estado ou qualquer arbitrário que, porventura, queiram cessar ou lesionar direitos. E, diante disso, nós temos disposições expressas, nós temos um texto claro, como a luz solar está sendo violado também. Mas, se a gente observar, Richard, nós estamos em iminência de uma crise institucional sem precedentes, Sim. com possibilidade de tomada de poder, com possibilidades aqui de fechamento de Câmara, com fechamento de Supremo Tribunal Federal, ou também pode ser o contrário, o Supremo fechar a presidência da República. Nós não estamos falando aqui de pessoas que são menos inteligentes, não. Nós estamos falando de pessoas maquiavélicas, de pessoas que utilizam da lei, da interpretação constitucional para favorecer a sua ideologia. E, lamentavelmente, o que nós temos visto em todos os vistos, uma insegurança jurídica sem precedentes. A lei diz uma coisa, o Supremo diz outra, e, lamentavelmente, joga toda essa crise para a população. E o Brasil, a bem da verdade, está perdendo. Nós estamos tendo o real desvalorizado com essa crise institucional. Isso é público e notório. Nós estamos tendo aqui um exército de fake news, com notícia falsa para todo lado. Nós temos aqui uma ideologia também política. E não podemos fechar os olhos para isso. São, inclusive, os artistas aqui, todos unindo forças e querendo se insurgir contra um poder maior. Coisa nunca vista em governo nenhum. Aí, às vezes, eu fico me questionando. Às vezes, será que a postura adotada pelo presidente, que eu até bato palma em alguns pontos, critico em outros, ela tem incomodado tanta gente poderosa porque tem, na maioria das suas decisões, acerto. E aqui eu já entro num argumento político para dizer o seguinte: quando se tinha roubalheira por tanto quanto era lado, saque, mensalão, petrolão, todo tipo de ideologia, cadê o Supremo Tribunal Federal numa situação dessa? Aí daí você observa, e aqui eu não estou saindo em defesa do presidente, nem estou defendendo o PT, mas algumas verdades elas têm que ser ditas. Aí, diante desse contexto, nós temos aqui algumas celebridades, como eu vou citar o caso aqui da Anitta, que começa, abre a boca e fala pelo ânus, e começa a dizer uma ruma de besteira. Aí, de repente, uma corte dá uma decisão mandando ela calar-se, aí o Supremo vai e cancela, aí, de repente, um deputado na paz do presidente diz alguma coisa que fere o Supremo manda calar, o deputado não cala, a Câmara fica calada, e quem é que fica só assistindo aí esse circo? Sociedade. Lamentavelmente, o momento é vergonhoso. Eu faço aqui esses comentários, muita vergonha do judiciário brasileiro, especialmente o STF. Faço esse comentário também com muita vergonha quando falo dessa forma, enquanto operador do direito de ser. Se você me perguntar o que é que vai acontecer, eu não sei. A resposta é essa, porque hoje a lei diz uma coisa, o Alexandre diz outra, o presidente vai e faz outra. Infelizmente, esse é o cenário de guerra em a qual estamos envolvidos. E até a eleição, você pode ter certeza que nós poderemos viver um fenômeno nunca visto na sociedade brasileira. Mas eu digo a você com muita tranquilidade, e digo a você como operador do direito, que enquanto nós estivermos aqui assistindo a essas situações, nós temos a nossa opinião, e a opinião hoje, se você falar Supremo acerta, Supremo erra de forma juvenil. Presidente acerta, conversa muita besteira também. Então, esse é o quadro a qual nós estamos envolvidos, lamentavelmente. Me diz uma coisa, doutor Augusto, né? Doutor Augusto, doutor Abdias e doutor Talvanes. Em um desses cenários, nós temos três, nós temos o Daniel Oliveira, deputado federal, Poder Legislativo, Daniel Silveira, digo melhor, o Alexandre Moraes, Supremo Tribunal e suas decisões, e o presidente Poder Executivo, como também suas decisões e agora com a graça constitucional. Neste cenário, alguém aí desrespeitou a Constituição, rasgou a Constituição, desrespeitou, ou então desrespeitou a democracia? Nesse cenário aí, alguém exagerou? Qual a opinião de vocês, doutor Abdias? Eu entendo, Richards, que houve um excesso no comportamento do deputado, a gente não pode aqui passar a mão na cabeça dele.
ofensas, né, à pessoa do ministro Alexandre de Moraes, mas como o próprio ministro acentuou no passado, em um julgamento, inclusive, de um deputado, em que ele acionou o STF porque ele estava sendo ridicularizado nas redes sociais, e o Alexandre de Moraes disse o seguinte: se você não quer ser ofendido e nem quer sofrer insultos, não entre na vida pública. Só que, isso antes, né, antes do julgamento do Daniel Silveira. Só que quando chegou a situação em que ele fora o destinatário das ofensas e dos insultos, ele adotou um posicionamento diferente. Então, na minha compreensão, o deputado errou, o deputado se excedeu, deveria ser responsabilizado pela casa, pela Câmara, e eu repito isso, pela Câmara dos Deputados, responder por falta de decoro, né, por ter violado o próprio código de ética do deputado, dos deputados, e ele errou, mas também o ministro do STF errou, na minha compreensão, criando aí um entendimento, um precedente terrível, em que ele mesmo julga, em que ele mesmo é a vítima, em que ele mesmo relata o caso. Inclusive, para prender o deputado, ele criou a figura de um flagrante que não existe no Código de Processo Penal, como foi a figura do flagrante perpétuo, em que as ofensas foram cometidas, né, pelas mídias sociais, e ele determinou que a Polícia Federal fosse à residência, inclusive num período noturno, em que a lei não admite, né, esse tipo de prisão, e, de repente, tudo começou a desandar a partir daí. Eu acredito que fora levado para o lado pessoal, né? Deixaram de lado a imparcialidade, deixaram de lado o respeito pelas instituições, e a coisa toda foi tomando uma proporção pessoal, porque não deveria ter chegado a esse ponto. Então, o que nos preocupa, como operadores do direito, como bem acentuou o doutor Augusto e o doutor Talvani, é a ruptura institucional que pode advir de todo esse debate, de toda essa situação. Porque uma vez que o STF ele emitiu uma decisão condenando o deputado, embora tenha aí, durante o processo, desrespeitado e violado o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, uma série de princípios, né, consagrados na Constituição, o presidente também adotou uma linha legítima, que foi conceder o induto, né, o perdão, a indulgência, a clemência, dentro do estrito entendimento do STF. Nós vamos chegar nesse ponto mais à frente. Se o STF vier a cassar esse induto concedido pelo presidente, aí ninguém sabe o que é que pode acontecer, porque aqui eu adoto a linha, inclusive, do jurista Ives Gandra, em que ele diz que a última instância não é o STF. O STF ele faz parte de um dos poderes, e a Constituição diz que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, nenhum está acima do outro, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Se o STF cassar a decisão de forma arbitrária do Poder Executivo, a última instância será as Forças Armadas, e aqui eu compactuo do entendimento do jurista Ives Gandra. Então, esse é o meu posicionamento, Richardson. É interessante o que o doutor Abdias colocou agora, doutor Augusto Neto, doutor Talvanes e os demais participantes. Olha, pois não, queria complementar? Não. Tudo bem. O doutor Sandro Silva está mandando um abraço para o doutor Augusto Neto, para o Talvanes, para o nosso querido doutor Abdias. E, olha, o Luciano Andrade, eu acredito que seja advogado, diz: o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição. Tiago Vasconcelos está dizendo: parabéns aos advogados, simplesmente estão debatendo à luz do direito brasileiro e sem ideologia política. Inclusive, pessoal, aqui, independente de qualquer um que tenha o seu posicionamento, e nós temos essa liberdade, os advogados, o profissional da comunicação, o jornalista e os participantes, mas realmente a gente está debatendo a interpretação de cada um à luz do direito diante do seu potencial de conhecimento. O Luciano Andrade está dizendo: o ministro do Supremo Tribunal não pode ser punido por não cumprir a Constituição. Você entendeu essa avaliação? O ministro do Supremo Tribunal não pode ser punido por não cumprir a Constituição. Talvez seja uma pergunta, né? Uma pergunta, né? Agora, diante de doutor Augusto Neto, complementando o que eu havia perguntado, junto com a fala do doutor Abdias, ele disse realmente sobre a situação do indulto, onde... do indulto não, da graça, né? Até o senhor pode explicar, doutor Augusto, é um indulto, é uma graça. Aí agora, qual é o próximo passo? O Supremo tomou essa posição.
E o presidente tomou também um posicionamento. Qual o próximo passo que pode acontecer e a opinião na interpretação do direito do senhor? Primeiramente, está chegando direito aí? Sim, estamos ouvindo. Estão vendo? Eu queria mandar um abraço aqui para o grande advogado do Linguagem Forte, o pastor Márcio, que está nos ouvindo aqui, e está elogiando demais a nossa participação. Conheci o Márcio através do Abdias. Um abraço, Márcio, muito obrigado pela audiência. Estado, Abdias e tal, é o seguinte, vamos aqui, veja bem, o Estado, ele tem um jus puniendi, direito de punir. Só o Estado ele tem um direito de punir. Agora, há 3 situações que o Estado ele renuncia ao direito de punir por uma questão de clemência. É como se ele desse um perdão ao réu. Aí tem 3 tipos de renúncia estatal, de perdão, de clemência, que é a anistia, o indulto e a graça. A anistia, só quem pode conceder é o Congresso Nacional. E a anistia, o perdão da anistia, extingue o fato com todas as consequências. Ele não vai extinguir a lei, nem o crime, vai extinguir o fato em si. Um preso político foi acusado de crime político, vai pagar multa, perda de direito político. A anistia perdoa tudo. Só que pode é o Congresso Nacional. Já o indulto e a graça, quem pode conceder é o presidente da República. O indulto, o presidente dá esse perdão coletivamente. Ele pode dar no Natal, estabelecer critérios para dar indulto a diversos presos que se condenaram a situação. Então, o indulto ele é coletivo. E a graça é um perdão a uma pessoa. E o presidente tem que ser provocado. É bom que se diga que o advogado ele provocou o presidente da República. Então, o presidente não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. Então, é um perdão que o presidente concede individualmente, é a graça. E não adianta os criticarem isso, porque isso vem de muito tempo, vem do tempo de Cristo. Ora, quando Cristo foi o julgamento de Cristo, o Pilatos ele sentiu a inocência de Cristo. Então, ele invocou a graça. Uma tradição que lá na Páscoa, de libertar um prisioneiro. Então, toda a festa da Páscoa é uma graça, libertar um prisioneiro. É tanto que pegaram um prisioneiro perigosíssimo, que era o rapaz, e ele, naquela esperança da multidão, entre a liberdade de Barrabás e do Cristo, a multidão escolheu Cristo. Homem bom, que fez milagre, boas pessoas, mas devido à alienação, a lei, aquela coisa toda, a multidão escolheu a liberdade. A lei é uma graça que o governador romano estabeleceu uma professora. Não adianta dizer que isso é inconstitucional, mas a graça ela é divina e constitucional. Eu estou falando isso, não é para... Eu não sou bolsonarista. Então, a graça, além de ser divina, ela é constitucional. Eu queria levantar outro ponto aqui, porque, em verdade, o deputado foi condenado por incitação às instituições democráticas, no artigo 23 da Lei 7.170 da Lei de Segurança Nacional. E foi pelo artigo 344, coação do processo do Código Penal. Há uma interpretação que essa Lei 7.170 de Segurança Nacional, ela foi inteiramente revogada pela Lei 14.197/2021. Quer dizer, o próprio artigo que o deputado foi condenado pertencia, estava incluído no artigo na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Então, até isso tem que ser discutido. Aí o doutor Talvão, o doutor Abdias, veja bem, eu faço essa recordação. O pessoal fala muito de foro privilegiado. Mas, às vezes, um cidadão que tem foro privilegiado, ele se dá mal.
caso do Daniel Silveira, agora que foi condenado pelo Supremo, o que resta para ele? A minha concepção são dois recursos. O embargo de declaração, e ele só teve um voto. Foi a estrela solitária daquele ministro. Ele perdeu por 10-1. Então, devido a esse voto que ele teve favorável, ele pode entrar com embargo de infringência para discutir a decisão do Supremo. Então, na minha opinião, aí, o fato de ter privilegiado o grau de recurso aí, ele em vez de ganhar, ele vai perder. Pronto, eu passo a bola aqui para o doutor Paulo. Pronto, doutor Talvanes. Pois não. Obrigado, meu querido Célio. Doutor Talvanes, eu notei a sua preocupação com o futuro da nação no que diz respeito à independência dos poderes, que também, o senhor usou até a frase que foi poderes independentes e harmônicos ao mesmo tempo. Eu notei sua preocupação. O doutor Abdias, complementando também o que estava falando o nosso querido doutor Augusto Neto, fez algumas colocações do que vem pela frente, né? Do que vem pela frente. Né? O doutor Abdias classificou, inclusive, diante da cassação do Supremo dessa decisão do presidente, não é isso? Isso, a possibilidade de acionar as Forças Armadas, porque houve um desrespeito gigantesco à ordem democrática, à ordem legal. Muito bem. Aí vem uma grande preocupação neste cenário, que aí seria uma guerra institucional realmente sem precedentes. Qual é a sua opinião sobre essa realidade na citação do que citou o doutor Augusto e do que citou o doutor Abdias? Eu tenho já percebido o seguinte, com muita preocupação, nós estamos vivendo aqui um período de muita tensão política no país, a sociedade está dividida. Então, imaginemos que diante desse ataque midiático, a figura do presidente, nós temos percebido que o Supremo Tribunal Federal, na mesma linha, também tem declarado guerra explícita. Isso é tudo notório. E, de repente, agora, o presidente se insurgiu diante de toda essa situação e agora baixou o decreto. E nós temos que interpretar e perceber que esse decreto nada mais é do que uma mensagem de dizer eu estou aqui e quem manda sou eu. Sim. E nós temos agora o Supremo que agora vai tentar cassar o decreto presidencial. Diante de tudo isso, com um cenário de uma crise institucional sem precedentes, isso daí pode desembocar certamente em um golpe de Estado. Queira Deus que eu esteja errado ou que esteja antecipando aqui uma opinião equivocada, mas que isso pode acontecer, pode. Aí se você imaginar, tem até uma pessoa perguntando, você vai caçar o decreto? Já estão agora, já tem até uma relatora para isso, a Rosa Weber. E daí, sem sombra de dúvida, eles vão caçar esse decreto, é aí onde mora o perigo. É aí onde vai começar um crime institucional muito grande, porque eu também comungo com esse pensamento do doutor Abdias, em não havendo harmonia entre os poderes, a competência das Forças Armadas para agir. E eu pergunto, quem foi que foi mais beneficiado pelo presidente ao longo desse se não militares e força de segurança? Então, nós temos que observar que o Supremo, ele interpreta ao seu bom prazer a lei, mas nós temos também o Poder Executivo, de onde emana o real, o dinheiro. Quem manda é quem tem o dinheiro, quem coordena o orçamento. Então, nessa situação aqui, eu já estou fazendo um discurso simplista, mas prevendo já o que pode acontecer. E digo isso, doutor Ricardo, com muita preocupação, porque a democracia deve prevalecer sempre. Mas eu pergunto, que democracia é essa também travestida aqui, uma espécie de guerra? Se você observar a mídia atualmente posta, isso, lamentavelmente, os artistas, quando tinham o privilégio da Lei Rouanet, certo? Eram todos calados. Agora, quando acabou-se a Lei Rouanet, quando houve aqui agora a repartição de competência para transmitir jogos de Libertadores, canais, e acabaram com o Império da Rede Globo, tudo isso refletiu o quê? Uma resposta, isso trouxe uma tensão, e essa resposta houve uma guerra declarada por parte da grande mídia,
na pessoa do presidente, tem acertado em muitos aspectos e tem errado em outros, mas nós temos que ter sempre em mente o seguinte: o Poder Judiciário não pode se servir com a ideologia política, não pode interpretar a lei no objetivo da Constituição e declarar guerra, porque para toda ação existe uma reação. Dito isso, eu quero dizer, essa ruptura de poder, essa queda de braço, essa briga institucional, ela pode realmente se transformar em algo mais sério, e quem paga o pato, em última instância, somos nós, a população. Lamentavelmente, nós temos aqui muitos padrinhos políticos, inclusive do nosso estado do Ceará, que no passado cometeram os maiores equívocos, e hoje quem paga o pato somos nós. Eu vou citar só um exemplo: o cacique Tasqueira de Sá com a ANEEL, quando descentralizou ali, tirou da Coelce o poder, hoje nós temos a tarifa mais cara de todo o país, com o lucro mais elevado que se pode existir. Aqui eu já entro com outro raciocínio, com outro argumento, para lembrar as pessoas de que quem faz essas, me perdoem os termos, a cagada política, quem paga o pato é a população. E nós não podemos aqui fechar os olhos para essa realidade, e lamentavelmente nós tivemos um alto índice de inflação em razão da pandemia. Nós temos aqui, até no último discurso do próprio governador do estado do Ceará, quando foi renunciado para sair candidato a senador, uma declaração frontal ao presidente da República, e eu estou dizendo isso: essa tensão política, quem paga o pato, em última instância, é a população, infelizmente. Olha, tem várias pessoas aqui, doutor, participando com a gente. Doutor Leandro Tasso está mandando um abraço, o grande mestre e professor, doutor Augusto Neto, a quem deposito o meu mais sincero respeito, o jovem Leandro Tasso, advogado aqui da nossa cidade. A Genivânia também mandando um abraço ao doutor Augusto Neto. O Cícero Leandro disse o seguinte: Donald Trump, nos seus últimos dias de governo, soltou 70 indultos, né, fazendo uma comparação com essa realidade lá americana. Aí, olha, o ministro tem mais aqui, um abraço ao doutor Augusto Neto, Chagas Fábio. Aí foi feita a pergunta, Genivânia Bandeira: as Forças Armadas podem intervir se o Supremo não aceitar o perdão do Daniel? Foi justamente isso aqui que o doutor Abdias relatou. O Sandro Silva, o doutor Sandro Silva está dizendo: direito de Pernambuco, atendo aqui, estou nesse momento aprendendo com vocês, meus amigos. Olha, Bete Silva está dizendo: estamos diante de uma crise institucional, instigando o tempo todo o caos, o Brasil virou uma terra sem lei, né? Ela afirmou, e eu estou perguntando: será que o Brasil está virando uma terra sem lei? Ou com leis excessivas, ou leis demais sendo aplicadas, ou com interpretações do direito para que eu possa colocar a minha opinião, a minha visão, diante do poder que eu estou detendo. Leandro Tasso, doutor Talvani Moura e doutor Abdias, grandes nomes para representar, entrou na política, não vou citar não, meu querido Leandro, tá bom? Para a gente não misturar. Mas olha, diante desse cenário, eu faço uma pergunta. Quando a pessoa detém o poder, tem até um dito popular que diz que quer ver o homem doidar, mexa no bolso, na amada, né, e no poder, no dinheiro, na estrutura, né? Aí eu pergunto assim: esse cenário hoje, presidente, legislativo, Daniel Silveira representando o legislativo, o próprio Supremo, Alexandre, o presidente, nessa realidade toda, cada um pode estar, se eu tenho poder, eu vou colocar a minha opinião, o meu ego, a minha decisão, a ideologia política está fazendo parte desse cenário. Como é que vocês estão vendo essa realidade, onde o doutor Talvani disse: olha, quem paga o preço é a nação, é o povo? Richard, isso é uma guerra sem vencedores e o único perdedor somos nós, a democracia. Sim. Né? Porque a própria Constituição ela traz o sistema trifásico de divisão de poderes baseada no princípio dos freios e contrapesos. Né? É que nenhum poder tem mais força, ele detém mais força que o outro. Há um certo equilíbrio, pelo menos doutrinariamente,
tem esse entendimento, há esse entendimento. Isso porque no passado o poder, por exemplo, ele centrava na pessoa do rei, que era um absolutista, então ele julgava, ele aplicava a lei, ele criava a lei, então abusos foram cometidos dos mais inúmeros, dos mais numerosos no passado, e aí os filósofos, os estudiosos do direito, os intelectuais, depois de muitas reflexões e depois de muita experiência, chegaram à conclusão de que o poder ele tinha que ser dividido. E ele que tinha que ser controlado. Né? Então, hoje nós temos o poder executivo, na pessoa do presidente, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário. A princípio, é para eles viverem em harmonia, eles são independentes. Só que quando um poder quer se sobrepor sobre o outro, acontece um desequilíbrio, uma desarmonia, um jogo de forças, que é exatamente o que está acontecendo. Os poderes eles estão se degladiando entre si. Uma ruptura está prestes a acontecer, né? A não ser que alguém venha recuar aí, ou o presidente, ou o próprio STF. Não vejo possibilidade nenhuma do STF recuar, porque é uma demonstração de poder. A situação já foi levada para o lado pessoal. Então, o artigo 142 da Constituição Federal, e eu quero deixar claro aqui que eu não sou adepto desse discurso de intervenção militar, de que os militares vão salvar o país. Eu estou fazendo aqui uma análise constitucional, do que técnica, possa vir a acontecer. Isso, isenta de uma possibilidade. Pode ser que não ocorra, e eu peço a Deus que isso não venha se concretizar. Mas o artigo 142 da Constituição coloca as Forças Armadas como a garantidora da ordem democrática e da harmonia entre os poderes, está na Constituição. Esse artigo, esse dispositivo, diz também que as Forças Armadas ela está sujeita ao supremo poder do presidente. Sim, né? sim. Então, havendo aí uma desarmonia, uma ruptura, uma quebra da ordem constitucional, as Forças Armadas, que também têm o dever de proteger o país contra invasões externas, né, ela deve intervir para trazer, para recompor a ordem democrática e constitucional do país e trazer equilíbrio aos poderes. Eu espero que isso não aconteça, que o Supremo, pelo menos até onde eu percebo, o induto do presidente está dentro, inclusive, do próprio entendimento do STF. Em 2017, Richardson, só para a gente ir direto ao ponto, em 2017, o Temer, quando estava na presidência, ele editou um decreto concedendo indulto a algumas pessoas que foram condenadas pela Lava Jato. E aí, em 2018, foi contestado no Supremo, através da ação direta de inconstitucionalidade, 5.874, e aí, em 2019, foi julgado. O ministro Barroso, na época, pretendeu impor limites ao uso do indulto pelo Poder Executivo, mas o voto dele foi vencido, e aí 3 pontos ficaram consagrados nesse precedente do STF. O próprio Alexandre de Moraes, que era o relator do caso, eles decidiram o seguinte, que o poder de indultar do presidente ele é absoluto. Sim. Entendimento do próprio STF. O segundo ponto que ficou consagrado no STF, que o indulto pode ser aplicado em qualquer momento do processo. Não precisa necessariamente haver o trânsito em julgado, como se tem muitas pessoas falando por aí. E o terceiro ponto é que, uma vez aplicado o indulto ao crime maior, ao crime de maior peso, esse indulto reflete também nos crimes menores. Então, eu entendo, como operador do direito, que o indulto concedido pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, é um indulto que está dentro do próprio entendimento do STF e dentro do que preceitua o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que coloca dentre as prerrogativas do presidente como competência privativa de conceder o perdão, o indulto, a clemência, a indulgência. Esse é o meu entendimento. E eu acredito que o STF deva manter, porque se ele voltar atrás, ele estará indo contra a sua própria jurisprudência e reescrevendo, inclusive, o texto constitucional. E o STF não tem a competência de criar lei. Ele não é o poder constituinte. Ele tem competência de julgar e analisar se é constitucional ou não. Esse é o meu Nós entendimento. estamos chegando ao final, doutor Abdias, doutor Augusto Neto e doutor Talvani, mas eu creio que a gente possa continuar em outra oportunidade. Vamos agendar. Já foi dado aqui o mote também da próxima discussão da Enel também pelo doutor Talvanes. A gente, é um assunto interessante e vocês, os senhores que são operadores do direito, têm como contribuir muito e, através da imprensa, atingir uma grande massa. Para a gente fechar, doutor Augusto Neto e doutor Talvanes, aí vocês, os senhores, os três, podem ficar
nos minutos finais agora do programa, debater nesse assunto. Houve um debate, digamos assim, na CNN. Eu acompanhava você até citou Ivens Granda Martins, né? Juntamente o doutor José Eduardo Cardoso, sobre essa realidade, onde estava defendendo, o doutor Cardoso estava defendendo que o decreto do Bolsonaro, o doutor Augusto Nunes, fere a lei porque foi praticado com desvio de finalidade. Não pode um governante utilizar um ato administrativo de sua competência para salvar amigos, porque ele é correligionário próximo ao presidente, é a opinião dele. Já o doutor Granda Martins Granda afirma que o perdão é uma disposição que vem dos códigos civis e é algo que sempre foi adotado do mundo inteiro. É uma espécie de continuidade daquilo que se fazia nas monarquias absolutas e se admitiu dentro das repúblicas, como está na Constituição, como bem colocou. E aí, doutor Talvanes e doutor Augusto Neto, diante desta situação, o presidente está utilizando desse poder. Aí eu vou fazer o resumo. O presidente está utilizando, primeiro, o Supremo, Alexandre, está usando do seu poder, ou abusando do poder, para legislar, defender em sua causa, em própria, né, e o presidente está usando do seu poder para fazer política diante de uma visão que está salvando correligionários? Doutor Augusto. Meu irmão, na opinião, eu queria dizer que também eu discordo do magnata doutor quando ele como a intervenção dos políticos para resolver esse conflito. Eu acho extremamente perigoso. O Supremo ele é o guardião da Constituição Federal. Com falhas, ou com acerto, com se levantando, mas é o guardião da Constituição. Colocar militar aí. Eu acho que houve excesso de ambas as partes, mas a graça presidencial é extremamente legal e constitucional. Eu tenho uma visão extremamente otimista. Eu até fazer uma previsão dos 4 vão ser a favor do indústrio. E esses 2 ministros novatos que o Bolsonaro nomeou agora, eles vão decidir esse placar. Então, eu tenho a impressão que 4 ministros antigos irão votar favorável ao indústrio, inclusive o Carequinha. E os 2 ministros novatos, eles vão votar a favor do indústrio. Então, a graça presidencial irá vencer por 6-5, e aí vai tornar mais as coisas e vão votar a unidade. Essa é a minha previsão. Muito bem. Doutor Talvanes, olha como é bom, como as coisas aqui, para nós que não somos, digamos assim, operadores do direito, mas que somos acompanhantes, admiradores, não operadores, mas admiradores, porque eu digo muito que é de uma das áreas profissionais que eu mais admiro, não só pelo paletó, mas pela gravata, mas pela forma de debater, pela forma de discutir, pela forma de pregar justiça para quem realmente faz com seriedade. Olha como foi interessante o fechamento aqui do programa, com essa visão do doutor Abdias, que trouxe justamente as possibilidades de uma decisão do Supremo de cassar, doutor Talvanes, de cassar a decisão do presidente, da graça constitucional, que está garantida também na Constituição, esse poder, e o próprio Alexandre de Moraes e os demais também falaram sobre esse assunto. O doutor Augusto Neto relata esse posicionamento onde, né, o Supremo ele não vai contra, porque, e até como guardião da Constituição, como para apaziguar, ser o bombeiro para acalmar a situação. Mas, além disso, doutor Talvanes, complementando todo esse contexto, né, lembrando aos ouvintes que são admiradores do direito, mas não operadores, aos internautas e colaboradores, aquela decisão do Supremo foi uma decisão contra, de caçar, digamos assim. Essa outra de condenar, digamos assim, o Alexandre, né, de condenar o Daniel. Essa outra decisão é outra decisão, não é a mesma, porque alguém pode interpretar, não, o Alexandre e o Supremo não vão contra a outra opinião, mas aí é outro processo, é outra situação. Eu queria que você pudesse explicar,
direitinho essas duas situações para que as pessoas, de repente, vejam uma decisão do guardião da Constituição, como colocou o doutor Augusto Neto, e dizer assim, vixe, quer dizer que o Alexandre, o Supremo, vai votar contra aquela decisão dele? Não, são duas situações diferentes, doutor Talvanes. Esclareça, por favor. Pronto, aqui só para fazer uma debate final, obviamente, para eu concluir essa palavra, dizer o seguinte, diante dessa graça constitucional em que o presidente, mediante decreto, promoveu ao Daniel o perdão, em outras palavras, certo? Vai ser objeto agora de uma ação perante o Supremo. E que o Supremo vai, obviamente, verificar os pressupostos de validade e votar se caça ou se não caça esse decreto. Certo? Se você perguntar para o meu opinião, o decreto está conforme a lei, está conforme a Constituição. Isso eu não vejo nenhuma ilegalidade no decreto. Agora, já estão criando aqui uma outra situação. Eu já vi gente dizendo, inclusive comentários na grande mídia, de que o decreto era para ter sido apenas publicado quando transitar em julgado a decisão do Supremo. Mas aí é aquela coisa, o decreto ele veio e antecipou uma situação. Então, mas existem, lamentavelmente, mentes diabólicas em Brasília que trabalham só para criar interpretações constitucionais teratológicas e, lamentavelmente, isso tem sido repassado à população, à sociedade, e nós temos sido livres. Eu vou citar um exemplo, a figura do mandato cruzado. Então, isso é o que? Estratagema político em que, em Brasília, lamentavelmente, se criam figuras das mais absurdas. E agora não vão mais questionar a validade do decreto, vão questionar agora o momento em que ele foi produzido. Mas isso daqui já é uma verdadeira violência, certa interpretação constitucional de direito. Lamentavelmente, nós temos aqui uma Corte Suprema que, na verdade, decidiu levantar uma bandeira ideológica, e nós temos aqui uma presidência que, de fato, tem a sua ideologia, que a guerra não é jurídica, a guerra não é por direito, a guerra não é pela lei, a guerra não é pela garantia, a guerra hoje é pelas ideologias. E isso é uma realidade que nós temos que dizer. E o ponto de fundo de toda essa história, obviamente, é a história de um deputado mal educado que proferiu ofensas e, no meu modo de ver, praticou um crime contra os próprios deputados. Ele proferiu decoro, ele deveria ser julgado pela casa própria. Diante disso, o Supremo avoca agora a situação, condena um deputado, mesmo não havendo previsão constitucional. Mas, diante disso, o presidente vai emitir, baixa o decreto considerado constitucional. Agora, o Supremo vai, sem sombra de dúvida, vai caçar o decreto do presidente. Aí você me pergunta, qual é a sua opinião diante de tudo isso? Eu vou dizer para você que estamos pegando a um colapso jurídico sem precedentes. Nós estamos diante de uma maior crise ideológica que se plantou nessa nação. Sim. Você pratica um ato afetado, você é criticado pelo contrário. E você pratica um ato errado, isso é defendido por muitos de um governante. Então, eu quero dizer a você que ao ouvinte, aqui dentro de qualquer ideologia política partidária, nós temos um período de violência ao direito, de violência à garantia constitucional, de violência à interpretação da norma jurídica. E, lamentavelmente, complexa, quem vai pagar o pato diante dessa crise institucional é a população. Porque o executivo não pode errar. Nós vemos o assim. judiciário diante das ações do executivo e diante desse privamento, o assotamento da política, nesse contexto em que não se pode administrar. Nós vemos a crise institucional, nós vemos a inflação, nós vemos, de fato, a sociedade pagando o preço do hercúleo. Eu vou citar mais uma vez, deixando a Enel. Inclusive, nós precisamos aqui marcar um momento, inclusive a OAB já mudou questão para analisar. Esse valor excessivo da Enel vai aumentar 24% tendo batido um recorde histórico em arrecadação.
O maior momento do país é da gente do Estado Federal. Então, eu deixo até como fazer para você. Lá no Estado Mendes, nós estamos pagando um preço muito alto. E se essa crise institucional ela se prolongar, pode ter certeza que o retorno de tudo isso vai ser uma maior inflação, vai ser talvez um momento caótico, vai ser uma quebra, inclusive, da questão do poder econômico do país. Vai participar de lá? Muito bem. Sério, o Robert Gilson já está lá no ponto, eu vou já chamar o Robert Gilson, ele vai participar de lá mesmo, do Estúdio 2. Pronto, olha, eu queria fechar nesse momento, antes da gente trazer as considerações finais, meu querido doutor Talvanes, e em respeito à hierarquia, né, nós temos o doutor Augusto Neto, eu tenho certeza que vocês aprenderam também muito com ele, mas não vai terminar, que eu tenho uma indagação aqui para o senhor, doutor Augusto, do cenário, do momento que a gente está falando, inclusive de um operador do direito também. Mas eu quero ler aqui alguns comentários. Olha, deixe-me ver, o doutor Davidson Ribeiro, um abraço, doutor Davidson, parabéns pelo rico debate, Richard, um abraço aos colegas Abdias, Talvani e José Augusto Neto. Aí tem algumas perguntas aqui também, tem algumas perguntas, olha, o Leandro Tasso disse o seguinte, me fizeram essa pergunta, ainda que o Supremo mantenha o indulto ao Silveira, como fica a situação de elegibilidade, doutor Augusto? Aí tem outra pergunta. Todos vocês estão de parabéns pelo debate, um momento muito importante para a sociedade. Um abraço a todos. A Genivane, é isso. A Beth está dizendo parabéns a todos. Aí o Tiago Vasconcelos diz, eu gostaria de saber dos nobres advogados se a graça concedida pelo presidente também exclui a pena acessória, no caso concreto foi a cassação do mandato do deputado Daniel. O senhor entendeu, doutor Augusto, né? Doutor Augusto, por gentileza, bota o doutor Augusto. Volta novamente, doutor. Bota o doutor Augusto, Célio. Pois não, doutor Augusto. Não, a graça, que é um indulto individual, ela só abranda, ela só perdoa a pena principal. O deputado ele vai ficar isento de cumprir a pena de liberdade e a de multa, porque a multa também é uma pena. Somente a privativa de liberdade é a de multa. A pena acessória não é abraçada pela graça. Ele vai continuar inelegível. Muito bem. Eu tô... Então, a graça presidencial só abrange a isenção de cumprir a pena. Ele vai continuar sendo inelegível. Ela não consegue perdoar as penas acessórias. Muito bem. Eu estou olhando aqui, eu estou pesquisando, eu tinha essa matéria, mas de certa forma eu não estou encontrando agora, onde a deputada federal de São Paulo, Carla Zambelli, ela está também em um movimento de um projeto para que a Câmara possa revogar e não cassar os direitos políticos do deputado Daniel Silveira, diante da graça concedida pelo presidente. Isso pode acontecer? O Poder Legislativo teria esse poder diante da decisão do Supremo? Doutor Augusto. Eu acho que não. Eu acho que nós temos uma decisão do Poder Judiciário e o cidadão sendo condenado a uma pena superior a 2 anos de direitos políticos, né? E eu tenho a impressão que esse projeto de lei aí da Carla Zambelli não vai ter muito, não vai ter um resultado positivo para quem defende essa tese. Fato concreto e desembargador é que o deputado ele vai ficar isento dessa pena. Esse cara não vai cumprir um dia de cadeia. E vocês vão me dizer, esse indulto de Bolsonaro, que é a graça, vai ganhar de 6 a 5 do Supremo, agora ele vai ficar inelegível. Agora, ele tem 2 recursos para se espernear. Sim. É o embargo de declaração e o embargo de infringimento. Possa ser que isso prolongue um pouco, ele mantenha a candidatura dele a Senado no Rio de Janeiro, né? E possa ser que ele consiga levar esse recurso até as eleições, enquanto não transitar em julgado a sentença. Mas o fato concreto é que a graça só perdoa a pena. Sim. Ele continua inelegível.
Pra gente, pois não, doutor Abdias. Richard, eu vou usar aqui, eu rogo aqui todas as vênias para discordar, divergir nesse ponto com o doutor Augusto. É até temeroso divergir do mestre Augusto, professor, mestre de todos nós. Mas se o Supremo ele seguir o mesmo entendimento dele dessa ADI, né, 5.784, que julgou também uma situação de indulto, no terceiro ponto que ficou lá definido, foi que o indulto, ele, uma vez que incide sobre a pena maior, ele alcança também, até como um reflexo, as penas menores. Então, eu entendo o seguinte, que o deputado ele foi condenado à pena privativa de liberdade, à prisão, que é a pena maior, é o maior bem que o ser humano tem, a liberdade. Em seguida, ele foi condenado pela ineligibilidade, né, ele não pode se candidatar, e ele foi condenado também pela multa. Então, uma vez que a pena maior incide sobre ela o indulto, eu creio, eu entendo dessa forma, que também incide sobre as demais, as acessórias, né? Então, na minha compreensão, se o STF seguir o entendimento estritamente do que já foi julgado, o deputado poderá, sim, ter os seus direitos políticos restituídos e poderá concorrer, né? Então, esse é o meu entendimento. E aí? Quem concorda, quem discorda, qual a visão dos senhores? Doutor Talvanes? Seu voto de minério, né? Doutor Abdias. Caiu o sinal do doutor Talvanes, vamos... Mas... Pois não, o doutor Talvanes está cortando a internet. É o doutor Augusto, entendeu? Porque não, contrário, certo? Eu estou fazendo esse trabalho, já está sendo forte no palco aí desse conflito de interpretação do jurídico, certo? Já tem gente dizendo que a graça só alcança estritamente, não os efeitos secundários do tempo. Mas aqui eu trago a reflexão. Uma pessoa, quando ela é condenada pelo Poder Judiciário, sobrevindo à prescrição, que a perca do direito de punir do Estado alcança a pena principal. E são os anos computados ou impostos por sentença penal e também apenas acessórias, as penas reflexas os efeitos secundários da condenação, que é a perda do cargo público, perda dos direitos políticos. E quando a execução, ou seja, a prescrição, ela alcança aquela decisão judicial, ela mata todo o efeito daquela condenação. Já tem gente dizendo que a graça constitucional só alcança a pena. Vamos entrar agora. Principal de guerra. Você vai ver. Agora é tudo esse caso do Daniel Silveira. Vai ter pano até a eleição. Aí vamos discutir agora você tem dificuldades na compreensão por uma questão de consenso. Se a gente analisar tudo, a decisão do Supremo foi uma violência ao direito, deve-se alcançar todo o efeito, mas eu não tenho esse momento de que, nesse momento, a graça alcança a pena principal, ou seja, mas agora, doutor, nós apresentamos outra discussão, não cabe a nós, porque somos apenas operadores do direito de aqui opiniões. Na verdade, o Supremo, ele veio lá, que a Constituição de 1953 diz que o deputado é inviolável. O Alexandre disse que não, por isso. Então, imagine nós em relação à graça constitucional. Se ela alcança os efeitos principais e secundários, ou seja, a pena e o direito do poder a fazer eleições. Eles serão considerados para os próximos capítulos. Filiu ao entendimento nesse momento, mas eu sei que, sim, por uma questão de bom senso, se a decisão for o seu direito, ela cai por terra da sua integridade. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Quero deixar um abraço ao doutor Richard, ao doutor Abelson, doutor Davidson Ribeiro, doutor Silvio, doutor Paulo e a doutora que estão aqui ligadas, acompanhando esse debate. Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre conosco, como operador do direito, estou no Vale de Jaguari, e estou aberto para contribuir, para refletir, para ouvir também os contrários, e assim a gente construir argumentativamente uma coerente, uma paz, uma linha branda diante aos jurídicos, sobretudo violência ao que nós estamos vivendo. Obrigado. Um abraço, doutor, mas não sai agora que eu vou trazer as considerações finais do doutor Abdias
E as considerações finais do doutor Augusto e a réplica também, porque iniciou esse momento para fechar com a sua opinião. Doutor Abdias, muito obrigado. Parabéns, muito oportuno esse debate, muito rico. Eu, como não sou um conhecedor, por não ser operador do direito, a gente vai pesquisando, mas o mais importante é que a gente vai vendo as dúvidas de advogados e dúvidas do meu popular, e dúvidas de nós que somos também conhecedores, pesquisadores, buscam conhecimento da informação. Então é bem alinhado aqui, porque o meu papel é só intermediar, perguntar, tirar dúvidas, e os senhores é quem conhecem. Né? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Richardson, agradeço a oportunidade, mais uma vez lhe parabenizo pelo programa, pela pauta trazida a debate. Foi uma grande satisfação estar aqui. Agradeço demais a atenção dos telespectadores, das pessoas que fizeram perguntas e, de certa forma, participaram dos debates. Um abraço a todos. Uma grande satisfação também participar deste debate juntamente com o doutor Talvani, doutor Augusto Neto. E o meu pedido final é que Deus ele abençoe o nosso Brasil, o nosso país, dando discernimento, dando sabedoria e graça às autoridades constituídas, para que esses problemas eles tenham solução, de modo que a nossa democracia ela se fortaleça e nós possamos prosseguir crescendo, evoluindo, como uma nação pautada no direito, na lei, e que tenhamos aí um futuro brilhante pela frente. Essas são as minhas considerações finais. Muito bem, muito obrigado. Antes do doutor Augusto, não saio todo mundo que eu tenho, vou finalizar, mas antes, a Lisa Alves está dizendo, parabéns pelo rico debate, assunto este, muito debatido nesses 2 dias, onde muitas pessoas estavam em dúvidas se estava ou não correta a atitude do presidente. O doutor Leandro Tácito, ele diz o seguinte, Leandro agora foi igual o delegado, tanto o doutor Abdias tem razão, como o doutor Augusto Neto tem razão. Ele disse, os dois estão corretos. O doutor Augusto falou baseado em lei, já o doutor Abdias falou baseado na jurisprudência do Supremo. Ainda só aqui. O meu? Pode usar? Então, o Leandro falou justamente isso. O doutor Abdias falou baseado na jurisprudência do Supremo, ou seja, na interpretação. Eu quero até mandar um abraço para o doutor Leandro Tácito, advogado Buide, um jovem que ele evangélico, cristão evangélico, você conhece, né? E que ele fazia um trabalho voluntário aqui no município de Limoeiro, né, com pessoas que tinham problemas também, inclusive na época, na igreja Vale dos Milagres, ele um jovem, né, de bicicleta, de moto, e ele começou a fazer faculdade, não é de família bem-sucedida, são de pessoas simples e humildes, e o doutor Leandro Buge, eu vejo assim, inclusive eu vou convidar em breve, doutor Leandro Tasso, para você vir aqui, demais pessoas, para falar sobre, eu tenho certeza que o doutor Abdias também, o doutor Leandro, o doutor Talvanes e o doutor Augusto, passaram por adversidades para obter a sua formação, o seu crescimento profissional, e é muito bom quando a gente trata desses assuntos para inspirar outras pessoas e jovens a buscar o crescimento, a crescer dentro dos princípios, dos valores, a conquistar os seus objetivos, respeitando as pessoas. Então, doutor Leandro, eu queria fazer essa referência, porque é uma pessoa que realmente foi com muita adversidade para hoje estar fazendo o seu trabalho. Um abraço, doutor Leandro. E, como eu falei, doutor Abdias, o senhor tem direito à réplica diante de toda essa fala e o fechamento também. Doutor Augusto, digo melhor, o senhor tem direito à réplica e a finalizar também com suas considerações, meu querido. Eu queria primeiro deixar um protesto, viu, doutor Talvani? Porque o doutor Abdias é convidado para participar ao vivo. A voz dele ficou bem melhor que a nossa. Vai ganhar um almoço aí da TV Educadora e a gente vai ficar aqui a ver navio, né? Eu vou protestar na próxima vez, eu quero estar aí. Olha, também manda um abraço aí para o meu amigo Leandro, conhece mais aluno desse jovem, o pastor Márcio, minha amiga Genifane, uma audiência enriqueceu esse debate. Vai dizer que o seguinte, os perdões do Estado, da clemência do Estado, o único perdão que abrange a pena principal e acessória é a anistia. Está clara, a Constituição está clara que o indulto e a graça só perdoa a aplicação da pena, não entra os acessórios. Esses efeitos não entram. A jurisprudência ela é uma fonte do direito que não é lei. A jurisprudência não é lei. A lei da Constituição é clara
e das clemências que o Estado diz, rapaz, vou punir o infrator, só eu que teria que punir o infrator. Agora, em determinadas situações, eu posso ter a clemência do perdão. É entende de Cristo. O único perdão estatal que abrange a pena principal e os acessórios é a anistia, decretada feita por lei pelo Congresso Nacional. E esse indulto não é lei, é um decreto do presidente. Infelizmente, só abrange a pena principal. É porque o doutor Abdias realmente é um próprio guerreiro e tudo mais, a jurisprudência, mas a jurisprudência não é lei. Quer dizer, a honra de ter participado desse debate, pedir desculpas aí pelo áudio, né? No próximo programa eu quero estar ouvindo. Pronto, vai ser um prazer, doutor Augusto. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Eu quero agradecer ao doutor Augusto, ao doutor Talvanes, ao doutor Abdias e a todos que participaram com a gente aqui, me ajudaram a fazer o programa, porque a gente tirou muitas dúvidas, e que Deus possa estar abençoando a vida, os projetos também, a família, os sonhos de cada um de vocês, e os demais advogados estão convidados, a gente até temos aqui debater sobre temas variados, de esclarecer, levar essa mensagem esclarecedora à população. Muito obrigado mesmo. Coloca aqui na tela, Célio Monteiro, e eu quero finalizar agradecendo